Neste resumo, você verá que quem ensina outro evangelho é anátema, diz o apóstolo Paulo. Paulo, em seu ministério, reflete sobre os primeiros 3 anos após sua primeira viagem missionária, quando fundou as igrejas de Icônio, Derbe e Listra, na Galácia. Passados 14 anos de sua estada em Jerusalém, ele retorna à cidade e relata em carta a sua admiração pela rápida deserção dos crentes da Galácia que abandonaram a verdade da graça de Cristo por outro evangelho. A expressão "estou atônito" evidencia sua surpresa e desolação pela rapidez com que os Gálatas se desviaram do verdadeiro chamado de Cristo para seguir uma mensagem distorcida. Paulo sente-se perplexo ao perceber que, em tão pouco tempo, os crentes estavam se associando a falsos mestres que infiltraram as igrejas que ele mesmo estabeleceu. Diferentemente de suas outras cartas, Paulo não dedica tempo a longas saudações ou ações de graças. Sua preocupação imediata é a lealdade dos Gálatas à mensagem genuína do Evangelho. Ele nota que os falsos mestres questionavam a autenticidade de seu apostolado, alegando que ele não havia conhecido pessoalmente Jesus e que seu apostolado era de segunda mão recebido dos apóstolos. Esses impostores buscavam enfraquecer a autoridade de Paulo, sugerindo que sua mensagem não era o verdadeiro evangelho, mas sim uma versão conveniente e fácil que não exigia a observância da lei judaica. Eles tentavam convencer os crentes a aceitar não apenas a fé em Cristo, mas também a observar rituais como circuncisão, restrições alimentares, tempos, dias, meses e anos. Paulo alerta os Gálatas de que esses falsos mestres estão distorcendo a verdade e acrescentando elementos estranhos ao genuíno evangelho de Cristo. Ele reafirma sua autoridade apostólica, enfatizando que foi comissionado não pelos apóstolos, mas pelo próprio Senhor Jesus, e sua mensagem é verdadeira e não uma invenção humana. Assim, a carta de Paulo à Galácia é uma advertência contra qualquer tentativa de adulterar o evangelho, enfatizando a importância de permanecer fiel à mensagem original de Cristo, sem adições, subtrações que possam desviar os crentes da verdadeira salvação pela graça encontrada somente em Jesus Cristo. Paulo, ao se deparar com a rápida deserção dos crentes da Galácia, expressa sua surpresa e consternação. Ele não está simplesmente chateado por terem se afastado dele pessoalmente, mas sim pelo fato de terem se afastado do chamado de Cristo. Em versão original, ele diz que não se afastaram dele, apóstolo, mas sim do chamador, que é o Senhor Jesus. É crucial entender que Paulo não está se defendendo pessoalmente, mas defendendo a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus não nos dá autonomia para nos defendermos, mas nos dá total autonomia para defendermos o verdadeiro Evangelho, custe o que custar. Ele está admirado por não terem se afastado dele, mas por terem se desviado daquele que os chamou para a graça de Cristo. Paulo faz uma distinção importante entre o evangelho da graça de Cristo que ele pregou e o outro evangelho que os falsos mestres estavam propagando. Esse outro evangelho não é apenas diferente, mas é adulterado e pervertido. Ele não é da mesma essência do evangelho da graça, embora possa parecer semelhante em alguns aspectos. Ele enfatiza que o evangelho que ele pregou é o evangelho de Jesus Cristo instituído pelo próprio Jesus Cristo, enquanto que o outro evangelho é uma distorção dessa mensagem central. Os falsos mestres estavam perturbando os crentes, pervertendo o evangelho genuíno e levando-os a agir por medo, em vez de por amor e gratidão a Deus. Paulo vai usar uma expressão dura, concluindo com base em tudo o que ensinou que mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E ele repete para não deixar dúvidas de que era o que realmente queria que o povo entendesse. Digo e repito, se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Portanto, a mensagem de Paulo à Galácia é um lembrete urgente da necessidade de proteger e preservar a pureza do Evangelho da graça de Cristo contra qualquer forma de distorção ou adulteração. É um apelo à fidelidade e ao compromisso com a verdade, mesmo quando confrontados com desafios e tentações.
Paulo nos adverte sobre a importância de não nos desviarmos do verdadeiro evangelho, especialmente em tempos em que há uma proliferação de interpretações e ensinamentos distorcidos. Sabemos que não é possível impor limites ao Espírito Santo sobre o que pode ou não pode fazer ainda hoje, mas também é fácil ser enganado por ensinamentos que adicionam ou alteram a mensagem central da Bíblia, falsamente atribuindo ao Espírito Santo. É crucial discernir entre o verdadeiro evangelho e as falsas doutrinas que surgem. Muitas vezes, essas falsas interpretações são apresentadas de maneira convincente e persuasiva, mas estão fora do contexto bíblico e podem levar as pessoas ao erro. Os ensinamentos de Paulo nos lembram que o verdadeiro evangelho não é uma questão de oratória habilidosa ou de acrescentar elementos extravagantes para impressionar as pessoas. Ele enfatiza que a essência do evangelho está na mensagem da graça de Cristo. E qualquer ensinamento que se desvie dessa essência deve ser rejeitado. O contexto cultural e social atual, especialmente nas redes sociais, torna ainda mais importante exercer discernimento e cautela ao receber ensinamentos religiosos. Muitas vezes as pessoas são influenciadas por mensagens que apelam para suas inclinações e desejos, pregando justamente o que o público quer ouvir, mas que podem estar distorcendo a verdade do Evangelho. Paulo nos alerta sobre a estratégia do inimigo de nossas almas, que busca agitar e confundir os crentes, levando-os a aceitar ensinamentos falsos que o afastam da verdadeira fé. Ele ressalta que nossa lealdade deve estar com o evangelho genuíno, confrontando e rejeitando ensinamentos errôneos. Além disso, Paulo enfatiza que nossa conduta deve refletir os valores do evangelho, tanto interna quanto externamente, e devemos estar dispostos a exortar aqueles que se desviam do caminho da verdade. Em resumo, a mensagem de Paulo é um apelo à vigilância espiritual e à fidelidade ao verdadeiro Evangelho de Cristo. Devemos estar atentos às armadilhas do engano e da falsidade, buscando sempre a verdadeira sabedoria e discernimento que vem do Espírito Santo. E que as bênçãos de Deus e que o Deus das bênçãos seja contigo, meu amado. Nos vemos no próximo estudo.